Olá, pessoal. Nesse tutorial, então, a gente vai falar sobre o mito da monogamia, né? A queda do mito da monogamia. A gente vai fazer um paralelo também com o comportamento, com a estratégia, né, do comportamento sexual humano, né? Então, acho que eu tinha dito para vocês já que o mito da monogamia ele começa a cair quando essa espécie de ave aqui, ela passa a invadir uma área de agricultura e como estratégia de manejo dessa população, os machos foram vasectomizados, né? Eles são espécies monogâmicas, então esperava-se que haveria uma diminuição na população dessas espécies. A grande surpresa foi quando chegaram na estação reprodutiva e cada ninho tinha um filhotinho, né? Então, a partir daí começa a se mudar então a perspectiva e ser, né, de uma forma sequencial, atestado que muitas espécies monogâmicas, na verdade, possuem vida dupla. E aí acaba caindo, então, esse mito da monogamia, né? E entra uma linha, né? Uma estratégia chamada de competição espermática, né? Ou também chamada de estratégia mista, e que é a que ocorre em humanos também, né? Como eu tinha dito para vocês, a gente tem um padrão muito parecido com aves, né? Então, essa estratégia reprodutiva mista, o macho, vamos pegar aqui em aves, né? Então, o macho, ele vai proteger a sua fêmea, eles vão ter essa estratégia, esse acordo, né, monogâmico de ficar juntos até o filhote crescer, porém, os machos vão tentar copular com as fêmeas do vizinho, e essas fêmeas podem aceitar ou não. E é justamente aí que vai entrar a questão da estratégia, né? Em termos estatísticos, 5%, foram registrados que 5% das cópulas, né, visualizadas na pesquisa, né, com esse passarinho, era com vizinhos. E quando foram fazer o DNA dos filhotes, foram visto que 8% não eram do pai, né? Esse é um número muito parecido também que existe na espécie humana, né? Em uma estatística que foi feita. 8% dos pais criam os filhos como se fossem seus, mas na verdade não são. E outra coisa que viram é que ocorria muito cópulas múltiplas, né? Então eles se encontravam e ficavam copulando o tempo todo. A etologia clássica via isso como uma forma de reatar elos, né? Na verdade, quando foi analisar de quem que era o filhote, né, dos machos que haviam copulado antes ou depois, viram que 84% dos filhotes são dos machos que copularam pela última vez com a fêmea. Então, se a fêmea copulou com mais de um macho, né, num intervalo muito curto, a chance do filhote ser do último que copulou era muito grande, né? Então, aí começa-se a se consolidar essa teoria. A traição não é boa nem para macho nem para fêmea, né? Então, a monogamia ela é importante, como eu disse ali no outro tutorial, ela tem que ser imposta, né? Ou por comportamentos, né? Para o macho, a traição ela é ruim porque ele pode criar um filho de um outro macho, né? Então, investir tempo e energia no material genético que não é o seu. Ele pode contrair doenças, ele pode ser abandonado pela fêmea se o outro macho for melhor que ele. E os filhos dele podem ser criados por um outro macho, né? Então, não é legal. A fêmea também perde com a traição, né? Se o macho vai embora, ela pode ficar sozinha e ter que criar o filhote dela, ele não ter chance de se desenvolver e ter até um risco moral, vamos dizer assim. Os filhotes podem ser agredidos pelo padrasto, se a gente vê muito em humanos, né? Ela vai ter o risco de compartilhar o território, as posses, a energia do macho dela com uma outra fêmea, que ele vai tentar cuidar também dos filhotes que são deles. Ela pode ter o risco de ser trocada pela outra fêmea e também o risco de doenças. Então, ela não é desejável, né? Mas por que uma fêmea aceitaria dividir o macho dela, né? Como a gente já viu na estratégia de harém, isso aqui também pode acontecer também em espécies monogâmicas. Quando o macho tem um valor muito grande, ele é muito poderoso, ele tem um território muito grande, ou tem um DNA muito bom, que isso pode ser vantajoso, né, dos filhos dele herdarem essas habilidades do pai, elas podem aceitar essa traição, né? E em alguns casos ocorre que as fêmeas são enganadas. Elas não sabem que o macho já era casado e acaba ficando sozinha cuidando da sua prole. E
né? A máxima é que machos solteiros são difíceis de encontrar, então procurei um solteiro, não encontrei, fiquei mesmo com o casado, né? Lembrando de novo, né, que eu já tinha falado no outro tutorial, a poligenia é muito, ela é ruim, né, porque ela gera desproporção, porque para cada 10 machos, para um macho que vai ter um harém ali, que vai ter muitas fêmeas, a gente vai ter 9 machos solteiros que não vai estar passando o seu material genético para frente, né? A poliginia, né, ou a traição, ela vai ocorrer quanto mais diferença houver entre os machos, né? Então, se eles forem muito parecidos nos seus critérios genéticos ou materiais, não tem porquê, né? Cada um fica com o seu, não tem por que competir. Agora, se a diferença for muito grande, né? Tanto de território, como de genético, como de experiência, como de testosterona, de poder, né? De status, enfim, tudo isso vai influenciar ali, sim, na decisão da fêmea de trair ou não, né? Então, a traição, né? Que a gente fala de traição ou infidelidade, né? Na verdade, no mito da monogamia, ela é chamada de cópula extra-par, né? Então, da perspectiva do macho, por que o macho trai, né? Então, existe uma recompensa, né? Existe uma satisfação imediata dessa traição, né? Ela é instintiva, né? Então, ela traz uma recompensa, porque, na verdade, ela é uma estratégia, como estratégia, né? Ela traz uma recompensa. Lógico que existe um risco, né? Risco de perda de tempo, de energia, risco de se machucar na disputa, né? Tudo isso tem que ser ponderado, e é ponderado pelo macho, né? Quais são os aspectos aqui que a gente precisa considerar quando a gente fala de infidelidade em macho? Primeiro, quanto menos tempo o macho passa com a fêmea dele procurando por outras fêmeas, a fêmea dele está sozinha no ninho e predisposta a atrair com outro macho que aparece lá, né? Então, isso é importante. Então, se ele vive num lugar onde tem uma quantidade muito grande de machos, um risco muito grande dela ser abordada por um outro macho que seja melhor do que ele, é melhor ele ficar junto dela, não ficar passeando por aí, né? Então, quanto maior o risco da traição, maior vai ser esse cuidado, né? Então, machos que vivem em populações isoladas, onde não tem tantas fêmeas, tantas distrações, eles acabam sendo pais melhores, né? Agora, se vive numa colônia muito grande, com muitas tentações, ele acaba se envolvendo mais nessas infidelidades, né? Então, ele não pode cuidar e trair ao mesmo tempo, ponto. Tá? Então, ele vai ter que optar por uma das duas situações, né? Os machos que são mais atraentes, que têm um material genético melhor, né? Eles já têm um material genético bom e eles sabem disso. Então, eles optam mesmo por serem os machos que vão ficar distribuindo o seu valioso material genético e acabam não cuidando tanto, não sendo tanto monogâmico, né? Então, isso acaba sendo uma característica importante ali no grupo, né? Em situações em que há uma pressão de predação muito grande, o filhote dele pode correr um risco, né? Então, ele também acaba ficando mais próximo, né, do ninho para ajudar a proteger, né? Se o macho, né? Então, os machos se colocam numa situação de traição, de CEP, e quais são as opções para o macho traído? Então, o macho traído pode ter uma agressão física, né? Tanto no outro macho quanto na fêmea, né? E isso pode causar o risco de lesão nele, pode causar retaliação, pode causar separação. Ele pode forçar uma cópula com a fêmea, isso pode dar um desgaste ali na relação. Ele pode cuidar menos da prole, porque ele não tem certeza se aqueles filhotes são deles ou não, mas pode ser que era e ele acabou não cuidando e o filhote não teve chance de ser viável. Ele pode deixar parceiro, mas aí ele pode ter o risco de não encontrar outro, né? Então, são custos que ele vai ter que ponderar, né? Então, quanto maior for a certeza da paternidade, né, da fidelidade da fêmea, maior vai ser o cuidado que esse macho vai ter para a prole. Então, a estratégia da fêmea não é nem não trair, é enganar ele de que ela não trai, né? Esse vai ser o jogo que vai existir ali. Existem várias estratégias, né, para poder diminuir a possibilidade dessa traição, né? Então, a gente tem a guarda, né?
principalmente porque aves, né, elas vão ter um período só, né, em que elas vão estar ovulando, que elas vão estar receptivas para fecundação. Então, nesse momento, ele fica vigiando ela 24 horas por dia. Tem uma espécie, inclusive, que o macho fica nas costas da fêmea como se fosse uma mochilinha, assim, para proteger ela. A gente tem a reação à traição, né? Então, tanto a fêmea quanto o macho, quando veem os seus parceiros traindo eles, elas podem ter uma reação, né? Como, por exemplo, pode começar a piar, né? É até chamado síndrome do ninho vazio. Ele chega em casa, a fêmea não está ali, ele começa a piar para todo o grupo ver que ela não estava em casa. Existe o tampão, né? O tampão, logo depois da cópula, se tampa a abertura genital da fêmea. Isso é muito comum em invertebrados, né? Em aranhas tem espécies que colocam uma teia, tem espécies que quebram, inclusive, a pontinha do pedipalpo, né? Outros, o próprio sêmen, ele acaba meio que se solidificando e formando um tampão, assim, para evitar novas cópulas. Tem injeção de espermatozoides, né? Algumas espécies também de invertebrados em que o macho ele coloca o espermatozoide no corpo do outro macho e esse espermatozoide ele acaba sendo incorporado e o outro macho copula, mas ao invés de inseminar com o seu material genético, insemina com o material genético do outro. A gente tem, no caso de borboletas, o que a gente chama de feromônio antiafrodisíaco, né? Então, depois da cópula, ela emite um cheiro, sinalizando que ela está fertilizada e afastando outros machos. A gente tem a cópula frequente, e aí a vantagem fica sendo a do último macho. A gente tem a adaptação do pênis para poder limpar o esperma de uma cópula anterior, para ele poder colocar, para ele poder usar o seu material genético, né? São pênis em forma de espátulas, né? E tem a estratégia de se produzir cada vez mais espermatozoides, para que esses espermatozoides consigam neutralizar o espermatozoide do outro, né? Então, essa seleção sexual, ela existe no nível macro, vamos dizer assim, né? Em que a fêmea ela vai selecionar o macho pela capacidade competitiva dele, né? De capacidade de luta, ou características de territorialidade, ou características genéticas, né, expressas na sua morfologia, em que ela vai identificar, então esse é o nível macro. Ou ela pode, na dúvida, né, porque a fêmea ela vai levar essa dúvida de qual é o macho ideal, né, então, nessa dúvida, ela pode deixar então que essa seleção ocorra dentro dela através de uma competição espermática. Então, seria uma competição ao nível micro, né, que ocorre no interior do corpo dela. Então, ela copula com vários machos, ou os machos que ela está em dúvida, porque eles estão ali meio, né, kits ali, né, nas características, nos referenciais que ela tem para a seleção. E dentro do corpo dela, então, vai ocorrer essa guerra de espermas, né? E o melhor esperma acaba vencendo, né? Aqui também, né, nesse acatocéfalo aqui também, o macho usa nesse cinto de castidade, né, ele coloca essas colinhas na fêmea ali depois que ele copula, né, isso é comum. Agora vai repetindo, né, os que estavam ali, né, então aqui o macho, né, tem essas cópulas homossexuais em que ele injeta o esperma no corpo desse percevejo, né, ele é absorvido, e aí quando ele copula, ele coloca o cheiro dele, a borboleta com o hormônio afrodisíaco e as estratégias furtivas, que são muito interessantes também. Porque na natureza a gente tem as regras, né, muito bem estabelecidas, os critérios muito bem estabelecidos, mas a gente tem aquelas espécies que quebram essas regras. E quebram de uma maneira tão eficiente que elas estão até hoje na natureza, né? Então, vou mostrar alguns exemplos para vocês assim que eu acho muito interessante. Por exemplo, a Rantoro, né? A Rantoro, o macho, ele vocaliza para atrair a fêmea, então ele tem que ter uma vocalização muito boa, né? Isso vai demonstrar uma saúde, vai demonstrar a força dele, né? E a gente tem, então, aqueles machos que não têm uma capacidade muito boa, né? Esses estariam fadados a não se reproduzir, né? Principalmente num grupo em que a gente tem machos com muito potencial. Então, o que algumas espécies fazem? Elas ficam quietinhas, né, escondidas numa moita próxima desse macho que está vocalizando. Antigamente até se acreditava que eles estavam doentes, porque eles ficavam bem quietinhos assim. E agora, depois, né, viram que na verdade não, ele está bem quietinho, porque daí a fêmea ela é atraída pela vocalização daquele macho top,
mas na hora que ela se aproxima, ele pula na frente dela, dando a ela a entender que quem estava cantando era ele. E aí ele fertiliza ela e acaba tendo, então, a oportunidade de passar esse material genético, que não é tão bom, ela acaba sendo enganada, né? Nesses peixes aqui chamados jack, né? A gente tem, bem interessante, né? Tanto nesses dois peixes, né? Nesse outro aqui de baixo também, no Lepomis também, eles amadurecem com diferentes idades, né? O normal do jack, né? Eles amadurecerem com 3 anos. Então, com 3 anos ele é um macho grande, macho territorial. Ele vai construir o seu território, atrair a fêmea, né? Onde vai ocorrer ali a óvula, né? Ela vai despejar os óvulos, ele vai fertilizar, ele vai cuidar dos filhotes. Só que a gente tem alguns indivíduos do grupo que amadurecem com 2 anos. Então, ele é um macho um pouquinho menor, né? Ele é um pouco menor, do tamanho da fêmea, não é tão territorial, ele não tem como competir com um macho maior, né? Mas por que esse macho fica? Por que a gente vai ter essas duas diferenças de tamanho? Simplesmente porque ele finge que é uma fêmea, né? Então, ele fica ali no grupo, no escondidinho. Quando a fêmea vem para fertilizar, ele simplesmente sai lá do meio de onde ele estava e dá uma banda assim, e ele joga o esperma dele junto com aquela óvula e o óvulos, né? Com aquela óvula, e o macho territorial, acho que todos são deles, e ele acaba cuidando do filhote do outro, estratégia que também acontece aqui com o outro. Só que o outro aqui é bem diferente, né, o tempo, porque a maturidade normal com 7 anos, e eles amadurecem com 2 e acabam mimetizando a fêmea, né? Então, a gente tem esses enganos, né, aqueles indivíduos que enganam, né? A gente tem também, na natureza, outras estratégias furtivas, né, como, por exemplo, o hermafroditismo, em que ele é sequencial, né? Então, que são quando ou ele pode ser quando ele é menor, ele é fêmea, e quando ele é maior, ele é macho, se ele está num ambiente muito competitivo, ou quando ele é mais jovem, ele é macho, porque daí ele anda mais, como é o caso do caramujo, né? E quando ele é adulto, ele tem os 2 sexos, daí ele fica mais sedentário, acaba desenvolvendo mais a fêmea, enfim, né? Tudo isso é uma forma de driblar, né, essas diferenças bem marcadas de ambos os sexos, né? Isso é bem interessante, né? Então, isso... Para a fêmea, o que significa a infidelidade ou a cópula extraparo, CEP, na fêmea, né? A fêmea que trai, ela pode ser traída em algumas situações distintas. Ela pode ser seduzida, né? Ela pode ter sido coagida a trair, ou ela pode ter sido co-participante, ou ela mesma pode ter iniciado essa traição, tá? Isso pode ocorrer em diferentes situações. Ela está pesando aqui os benefícios genéticos e materiais que ela vai ganhar com essa traição, tá? As fêmeas, elas... uma coisa interessante aqui é que quando a gente fala em traição, a gente fala o macho trai mais. Mas quando vai se analisar em números mesmo, a gente tem que 15% dos casos de infidelidade em aves é de fêmeas e 7% de machos, né? Isso não significa que o macho não queira atrair mais. A questão é que para o macho que quer atrair conseguir concretizar isso, a fêmea tem que aceitar. Então, quem determina isso, de fato, é a fêmea. O macho tem que ter bala na agulha, né? Não é qualquer macho que vai conseguir essa traição. A fêmea, ela só vai trair se ela tiver em dúvida que a escolha dela foi uma boa escolha, né? Se ela tiver em dúvida por algum fator, né, ou por recursos genéticos ou materiais, ela pode trair para tirar essa dúvida e o foco dela vai ser, lógico, a fertilidade, né? Então, as espécies que são territoriais, ela vai levar em consideração mais essa questão material. E ela pode errar na questão genética, né? Então, de repente, ela escolhe um macho que tem um bom território, mas ele não tem um bom material genético. Então, como que ela pode associar as duas coisas? Ela continua com o macho que tem um bom território e ela copula com outro macho que tem um bom material genético e ela junta as duas coisas. Esperta, né? Então, essa garantia, ela pode trair por uma garantia de fertilidade, né? Então, é muito comum a gente ver mais traição
quando logo após uma ninhada muito pequena, né? Então ela pode aumentar essa reprodução, né? Uma coisa interessante que foi visto que raramente ela atrai com solteiros, né? Provavelmente o passarinho casado, ele mostra para ela que ele passou no controle de qualidade de uma outra fêmea, então ele acaba tendo outro referencial, né? Então ela acaba preferindo esses dominantes, né? No momento dessa traição, né? Fêmeas bem alimentadas traem menos, né? Já que ela tem esse referencial de território. Ela pode copular para entrar no território de um outro macho, tipo um favor sexual, isso ocorre também. Pode ser uma garantia contra o infanticídio, como a gente viu em macacos, né? Quanto menor a diversidade, menor a CEP, né? Se os passarinhos que tem ali no grupo forem todos muito parecidos, não tem para que trair, são tudo igual, né? Só se tiver uma diferença muito grande. Com o macho dela, ela vai ser uma sessão para copular com ele, né? Vai ter toda a questão de cortejo, de namoro, todos os rituais, blá, 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 blá. Quando ela trai, é rapidinho, né? Tem nada disso, é muito rápido, atrás ali nas escadarias ali do edifício, muito rapidinho, não tem toda essa firula não, né? Os machos que são bem armados conseguem mantê-las fidelidade no harém, isso é bem interessante também. Então ela atrai quando ela tem dúvida da escolha, isso é muito importante. Ela tem uma preferência pelo forasteiro, né, que é chamado de exogamia, né? Pode trazer novas combinações genéticas, isso pode ser muito, muito importante. E a questão cultural acaba se desenvolvendo como uma forma de manter essa fidelidade, né? Garantir a paternidade, porque o macho que tem uma fecundação interna sempre vai ficar em dúvida, né? A gente agora está tirando essa dúvida porque tem DNA, mas durante toda a nossa evolução, o macho sempre ficava em dúvida se o filhote era dele ou não. E aí ele vai usar de inúmeras estratégias, como por exemplo, na nossa cultura, a questão da virgindade, a questão do dote, né? Tudo isso são a questão de casar com uma menina nova, tudo isso são estratégias para se garantir que a paternidade do filhote, né? Isso é bem, bem interessante, né? Então a fêmea, ela precisa desenvolver estratégias para deixar esse macho seguro que o filhote é dele e ele poder abrir mão da liberdade dele e ajudar ela a criar esse filhote, mesmo que não seja, tá? Então, ela vai ter diferentes estratégias para evitar que o macho traia ela e possibilitar que ele crie o filhote dela se ela escolheu trair ele ou não, né? Isso vai ser uma decisão que ela vai fazer ao tempo todo, né? Como que as fêmeas podem evitar a traição do marido? O ciúmes é uma delas, né? Então, o que é o ciúmes? Ciúmes é insegurança, né? Então, quanto maior a possibilidade que ele tem de trair, mais cuidadosa ela vai ser, vamos dizer assim, né? Então, se ele está ali com uma outra passarinha, ela pode começar a cantar, sinalizando que ela é a dona dele, né? Ela pode matar os filhotes da amante. Ela pode bater no macho na frente de todo mundo. Ela pode pedir sexo para o macho na frente da amante. Em alguns casos, o macho recusa. Ela pode ficar seguindo o parceiro 24 horas por dia. Ela pode pedir sexo frequentemente, até esgotar toda a reserva espermática dele, que quando ele sair, ele vai estar super cansado e não vai rolar nada. A sincronia do cio é uma forma de evitar, né? Porque se todas as fêmeas estão ovulando naquele momento, ele não vai poder deixar a fêmea dele sozinha, né? Agora, se as fêmeas ovularem em momentos diferentes, enquanto a fêmea dele está cuidando do ovo no ninho dela, ele pode dar uma passeada, né, por aí, né? E tem uma coisa muito interessante que eu acho aqui nesse contexto, que eram algumas fêmeas que não se reproduziam. E elas eram, assim, compreendidas como se fossem tipo as titias, né? Que tinham ficado para titia. Na verdade, não. Essas fêmeas são as largadoras de ovos, né? O que elas fazem? Elas são fêmeas que também têm um material genético muito bom e que não estão dispostas a ficarem cuidando das crias. Então, ela trai, ela é amante, vamos dizer assim, de outros machos que são casados, e ela simplesmente, enquanto a fêmea sai para procurar alimento, ela vai no ninho dessa fêmea, da esposa, ela tira o ovo da esposa e coloca o dela, e a esposa vai chocar o ovo como se fosse dela, criar o filhote como se fosse dela, e na verdade era da amante. É um tipo de parasitismo, né? Mas é uma estratégia interessante também, né? A fêmea tem um dilema, né? Toda fêmea tem um dilema,
né? Que é acasalar ou esperar, né? É a decisão, é a escolha. Para toda fêmea é muito difícil tomar uma decisão, principalmente uma decisão como essa, porque tem um valor muito grande, um investimento muito grande, né? Então, acasalar ou esperar, né? Se ficar esperando muito, ela pode ter um risco de não encontrar um outro macho, né? A fêmea sempre ela vai querer comparar, né? Para ela poder ter certeza. Então, ela pode ir comparando, e de repente lá na frente ela decidir que o primeiro era o melhor e quando ela decidiu, o primeiro já não está disponível, né? Então, ela pode ter duas formas de avaliar, por presunção ou por comparação, né? Então, ela usa os referenciais que ela tem, iniciais, mas mesmo assim a comparação ela é importante, né? Em média, né, nas espécies de aves e de humanos também, a média é de 3,84, né? Aquela melhor de 3, né? Melhor de 4. Então, ela compara até esse ponto, chegando nesse ponto, ela escolhe, né? Ela escolhe e usa, né, os sinais sexuais honestos, né? Que é a coloração, o som, saúde, simetria, comportamento hierárquico, força, né? Avaliação material, tipo de ninho que ele construiu, a forma como ele se exibiu, a alimentação que ele deu para ela, os presentes que ele deu para ela, né? E tem ainda os marcadores do sistema imunológico, enfim, ela tem vários critérios que ela pode usar, né? Então, ela toma uma decisão, ela escolhe dentre aqueles 4 melhor e depois, se vier alguém melhor, ela trai, né? Então, ela acasala, se aparecer outro melhor, deixa eu ver, né? Se os melhores machos estão com as melhores fêmeas, né? Se preciso do material genético, pega o que vier, depois, se ficar insatisfeita, rola ali uma cópula extra-par com o vizinho que não quis casar com ela. Ela acaba tendo um material genético bom e um parceiro que vai ser um pai cuidadoso. Seria uma solução adotada por essas aves. Então, na segunda parte aqui, a gente vai ver como que isso funciona para humanos, né? Então, são pesquisas recentes que mostram que em humanos também foi identificado uma quantidade muito grande de espermatozoides distintos, né? Então, os espermatozoides eles não são todos iguais, eles diferem em forma, tamanho, metabolismo, capacidade de nado, características químicas, né? Mobilidade, longevidade, capacidade de penetração no óvulo, sobrevivência no trato genital, enfim. É como se ele formasse um grande exército mesmo, com diferentes morfotipos que vai ter diferentes funções nesse processo de fecundação, algo extremamente interessante. Lembrando que o processo de fecundação é de fato uma batalha, que ela precisa sim de um exército, porque a fêmea ela impõe uma série de obstáculos, tanto mecânicos, né, a própria estrutura genital, na maioria das fêmeas elas são praticamente labirintos, né, além dos obstáculos químicos, que tem a ver com pH, que tem a ver com o próprio sistema imunológico, que vai combater algo que está entrando, que é estranho ao corpo, anticorpos, anti-espermatozoides, que pode eliminar a capacidade de penetração no óvulo, enfim, né? Então, na verdade, uma fecundação, sem dúvida nenhuma, é um processo de grande sucesso, né? Porque esse espermatozoide teve que enfrentar grandes batalhas. Esse aqui é um exemplo de formatos de espermatozoides humanos, para vocês verem a diferença morfológica que existe, né? Elas são muitas, né? E isso está condicionado a 3 funções básicas. A função de bloqueadores, né? Que são compostas por espermatozoides mais velhos, né? Que acabam perdendo a sua energia. A função é bloquear mesmo os canais que existem no útero, né? As cavidades, né? Cervicais que existem ali no útero, para impedir com que outros espermatozoides se armazenem ali. Ele vai ter, no ejaculado de mais ou menos 250 milhões ali, ele vai ter em torno de 100 milhões. Tem os matadores, cuja função dele é destruir espermatozoides de outros indivíduos, né? Eles são rápidos, mais ou menos ocorre numa proporção de 500 milhões, e a função dele é matar mesmo. Então, ele tem uma substância química
na parte anterior, que em contato com outros espermatozoides mata-os. E os fertilizadores, eles correspondem a 1 milhão apenas, né? Eles são bem poucos, né? Então, porque os outros vão criando um ambiente para que essa fecundação ela se viabilize, né? E a composição, né? Quantos de cada, isso vai ser uma estratégia também. E aí vai depender qual estratégia ele está pretendendo aqui resolver, né? Então, 60% mais ou menos são fertilizadores e matadores, né? Que tem esse corpo mais atlético. Os outros 40% vão ser, então, os bloqueadores, né? Como que funciona isso? Então, aqui a gente tem um desenho de um útero, né? As trompas, aqui o óvulo. Esse útero ele tem essas criptas, né? Então, o útero ele parece uma esponja. E nessas criptas, os espermatozoides eles vão ficar alojados, esperando até o momento em que o óvulo passar. Ele pode ficar vivo aqui durante 15 dias, até 10 dias, mas em média 5 dias. O auge dele não é logo no momento da fecundação, mas mais ou menos 2 dias depois, né? Que ele vai ter um tempo de descanso. O óvulo passa, elimina um cheiro, né? E isso dispara a corrida, né? Ele não fica correndo lá o tempo todo. Então, isso possibilita com que a fêmea copule com mais de um macho e haja a possibilidade de ficar armazenado aqui espermatozoide de mais de um macho. Não se não tivesse a estratégia da guerra de espermas, em que vai haver uma guerra ali entre esses espermatozoides. Considerando que o que copulou por último, tá? Esses espermatozoides estão mais novos, vamos dizer assim, ele acaba tendo uma vantagem competitiva com os espermatozoides, por exemplo, de um homem que está ali há 10 dias, né? Então, essa é chamada de área de descanso, né? Então, vamos supor aqui, a gente vai partir aqui de 300 milhões, né? Um ejaculado de 300 milhões. De cara, 150 milhões são expelidos pelo próprio corpo, pelo próprio movimento aqui vaginal, né? 147 milhões restantes vão ser destruídos pelos glóbulos brancos, pelo sistema imunológico. Apenas, então você vê, de 300 milhões, apenas 20 mil vão para a área de repouso, né? E aí vai ficar esperando, então, esse deslocamento do óvulo nessa área de fertilização, né? Existe uma estatística que mais ou menos para 500 inseminações ocorre a produção de uma criança, né? Ocorre uma fecundação. Então, é algo, parece que é comum, mas não, é bastante difícil. Um homem ele vai demorar, se ele copular, né? Se ele tiver relações uma vez por semana, o ejaculado vai ter mais ou menos 400 milhões. De 3 em 3 dias, 300 milhões. De 3 em 3 horas, 30 milhões. Então, ele vai perdendo a força, né? E eles vão demorar 2 meses para produzir um espermatozoide. Então, eles vão ficar tudo em fila ali, indiana, e lógico, né? Se eles não estiverem saindo, eles vão envelhecendo, vão ficando fracos, e numa guerra de esperma, ele não tem chance nenhuma. Então, isso é algo muito importante, é manter sempre esse reservatório sempre novo, sempre saudável, né? Espermatozoides demais podem dar muita cabeçada no óvulo e podem matar ele, né? Então, por isso que o processo é um processo muito, muito delicado, né? Então, no momento do orgasmo feminino, esse útero abaixa. E quando ele abaixa, ele vai ser como uma esponja que vai absorver esses espermatozoides. É lógico que o orgasmo ele não é condição para que ocorra a fertilidade, mas ele ajuda se for sincronizado com o homem, né? Para que ele consiga fazer esse processo de absorção, né? Então, ele vai, então, mais ou menos entre 1 e 2 minutos, né? Depois do clímax ele sobe. Então, e depois que ele sobe, aí todo o útero ele vai ser recoberto por um muco, né? E não vai deixar entrar mais nada e não vai ocorrer mais a fertilização, ela vai ser muito difícil. Mas o orgasmo ele tem um papel também social muito importante dentro da estratégia, porque ele é um indicativo para a fêmea da experiência do macho. Passou no controle de qualidade de outra, e isso, enfim, pode abrir uma possibilidade aqui, né, tipo, como se fosse um sinal interno de recompensa que ela fez um trabalho bem feito, vamos dizer assim. O corpo da fêmea que vai decidir, ocorrendo a ovulação, a anidação também é um processo muito delicado. E aí a gente vai ter uma série de sinais que o corpo da fêmea vai identificar se é viável ou não permitir a anidação desse embrião,
né? O estresse, por exemplo, ele diminui muito a anidação. Então, a fecundação, ela até ocorre bastante, mas a anidação mesmo é muito difícil também, né? Esse corpo da fêmea pode decidir, inclusive, se ela quer meninos e meninas, inclusive humanos, né? Como eu disse que ocorria lá nos cervídeos, em humanos também. A nutrição, proteínas, estresse, né? Tudo isso são fatores que vão decidir, sim. E a própria questão psicológica também, que a gente não tem muito controle, mas o corpo consegue decidir isso, né? E aí ocorre a gestação, né? Enfim, e essa gestação ela vai ser, então, intermediada por hormônios como a oxitocina, que é o hormônio da afetividade, que vai criar, então, esse vínculo. A ausência ou a deficiência desse hormônio pode sim estar relacionada com processos de infanticídio, que também é uma estratégia muito importante, que está relacionada ali com o ambiente, das condições do ambiente, dela criar ou não esse filhotinho. Existe uma série de estratégias que permite com que o macho entre nessa guerra. Então, a gente tem algumas espécies que usam mais ou menos essa estratégia da guerra de espermas. Ela vai usar, sim, numa situação em que o risco de ocorrer essas cópulas múltiplas ocorre, principalmente em espécies como a nossa, em que o cio ele não é nítido, né, como em outras espécies. E aí ele pode usar, por exemplo, o sexo oral como uma forma de sentir o odor, se ela teve uma outra cópula previamente ou não, por isso eles se cheiram tanto. A masturbação como uma estratégia para ele eliminar espermatozoides antigos e deixar os novinhos ali para serem utilizados. O sexo de rotina, ele é uma estratégia que vai diminuindo a segurança, né, do macho, ela aumenta, porque ele sempre está mantendo esse sexo de rotina com essa mesma fêmea, ele dá uma garantia de paternidade, e é justamente a garantia de paternidade que faz com que ele não esteja tão preparado para a guerra. A dúvida, né, se a fêmea é fiel ou não, é o que vai, de fato, fazer com que o corpo dele esteja mais preparado para a guerra, né? O formato, né, do órgão genital masculino e o próprio movimento que ele faz durante o comportamento reprodutivo, ele é uma forma dele exercer uma pressão e limpar aquelas criptas de um esperma precedente, tanto de um outro macho quanto dele mesmo, né, para manter ali um estoque de um material genético mais pronto, né? E aí que entra essa questão, daquela questão da dúvida, né? A dúvida, ela vai preparar o corpo para uma guerra de esperma e vai tornar esse ato, então, diferente do que um de rotina. E o sexo forçado, ele ocorre como uma estratégia também quando o macho não consegue, então, convencer a fêmea por seus próprios predicados, de que ele seria uma boa alternativa para o pai de seus filhotes, e ele, então, opta pela violência. Geralmente, esse sexo forçado, esse estupro, né, ele é coletivo, né? Aumenta a chance dele passar o material genético para frente e de não ser agredido pela fêmea, já que ele já tem um potencial menor, né? Então, é muito comum, né, só a visão de um outro indivíduo copulando já estimular essa excitação, que é uma forma de preparar o corpo para essa guerra, né? Em patos, onde também há ali uma união muito estável ali do casal, né? Cada macho tem sua fêmea, é muito comum ocorrer os estupros, né? Esses estupros coletivos, né? Os animais que têm testículos pequenos, eles têm como estratégia reprodutiva cuidar da fêmea, para que ela não o traia. Já os que têm testículos grandes, né, como o chimpanzé, ele prefere fazer essa competição interna, espermática interna, né, para que vençam o melhor, que esteja mais preparado para essa guerra, né. Então, existe o órgão genital como uma forma de introduzir esse esperma e como retirar os resíduos também, né? Como eu tinha dito para vocês. Estupros foram identificados em patos, moscas, grilos, peixes, aves, cachorros, chimpanzés, orangotango, mosca escorpião, muito comum, né? É uma forma desse macho que não tem essa aptidão deixar esse material genético dele para frente, e como dá certo, né? E provavelmente o corpo da fêmea, ela interpreta essa concretização desse ato como, sim, um ato de sucesso, e ela acaba permitindo a fecundação desse embrião, isso acaba passando, né? E isso acabou sendo incorporado, isso geneticamente está sendo passado, esses machos estão tendo filhote, e isso não se extingue, né? Essa é uma imagem que eu fiz com as aranhas, né? Naquele caso que eu mostrei
no outro tutorial, né? Em que, né, de fato, ele forçou, né, isso para... Então, às vezes a fêmea acaba cedendo, né? O custo de dizer não pode ser muito alto para ela, ela acaba cedendo, ele pode quebrar os ovos, ele pode roubar material do ninho, eles podem ter o estupro coletivo e é registrado também, no caso de alguns macacos, em que ela até aceita o estupro coletivo e ela sabe de umas plantas abortivas e ela usa essas plantas para abortar depois aquele embrião que não era desejado, né? Então, de fato, o sexo ele é caro, né? Quando os animais eles adotaram a fecundação, a reprodução sexuada trouxe uma vantagem gigantesca na diversidade das espécies, mas sem dúvida nenhuma é caro, né? É caro a produção de gametas, a produção de gametas envelhece o corpo, sem dúvida nenhuma, né? É um gasto de energia que podia estar gastando para outras coisas mais individuais, né? Um casal em cópula é sim vulnerável, né? As lutas pela competição também pode trazer isso. Tem um livro muito legal que chama Sexo e a Origem da Morte, mostrando que quando os indivíduos tinham reprodução assexuada, eles eram eternos, né? Porque eles iam fazendo clones dele mesmo. A partir do momento que entra a reprodução sexuada, eu tenho de 2 indivíduos sai um indivíduo único, né? A gente não tem, todos são indivíduos únicos, né? Então esse indivíduo único não deixando um clone dele mesmo, ele morre. Então a morte ela só existiu a partir do momento que a reprodução sexuada entrou na natureza, né? No caso de humanos, existem vários estudos, né, que avaliam essa estratégia reprodutiva, né? Então, a união em pares, a monogamia, ela é comum em humanos, ela não é uma estratégia de base, né? Ela vem ali da promiscuidade, mas em algum momento ali foi necessário que cada macho tivesse uma presença mais forte na sua família para garantir o sucesso desse filhote, né? Em algumas sociedades, sim, ocorre o harém, como a gente viu, né? Aí ela passa a ser uma estratégia naquele ambiente mais hostil em que a diferença entre os machos ela faz diferença. O sexo privado é uma característica da nossa espécie também, como uma forma de não revelar os segredos para que o outro não vá entrar numa guerra de esperma, né? Por isso que sexo, masturbação são todos tabus, assim. Então, eles são inseridos como algo que não se fala. Na nossa espécie, a gente tem a ovulação oculta, né? Não era assim, né? Então, né, nos macacos, claramente se sabe quando a fêmea está ovulando. E justamente a ovulação oculta é uma forma do macho não saber quando a fêmea está ovulando, para ele poder ficar em casa o tempo todo com ela e garantindo que todos os filhotes são deles, né? E a gente tem aí a cessação, né, da ovulação num determinado momento em que a fêmea já não tem mais um papel reprodutivo, vamos dizer assim, na sociedade, mas ela continua tendo um papel muito importante na manutenção do aprendizado, do cuidado, né, dentro desse contexto, né. Existem várias teorias que avaliam como que ocorreram esses sistemas de acasalamento, e a ovulação oculta ela é bem interessante, né? A gente tem a teoria anticonceptiva, né? O parto ele é doloroso, né? O bebê é muito grande de humanos, só para vocês terem uma ideia, o ser humano tem em torno de 50 quilos, o bebê ele nasce com mais ou menos 3,70 kg. Um gorila tem 100 quilos, o bebê nasce com 1,3 quilos, né? Então, nosso bebê, ele é um bebê grande, né? As mulheres, então, o cenário evolutivo que se acredita é que naquela época as mulheres que sabiam que estavam ovulando, naquele momento ela evitava o sexo até para poder evitar esse parto, essa gravidez, como sendo algo perigoso para ela, né? Então a natureza acabou fixando aquelas fêmeas mais distraídas, que não sabiam se estavam ovulando ou não, porque acabavam engravidando, né? A gente tem outras teorias. Tem a teoria da prostituição, né, em que as fêmeas começaram a desenvolver favores sexuais em forma de alimentos, né? Os machos saíam pela caçada e daí depois eles chegavam com essa caça, eles iam distribuir essa carne, então era uma forma dela conseguir esse alimento. A teoria dos melhores genes por meio da traição, né? Então, ela estava com o casamento insatisfatório em termos genéticos, então ela copulava com outro macho para garantir a qualidade do filhote, como ocorre em outras espécies. A teoria do papai em casa, então ela precisava que o macho ficasse só com ela, né? Então ela copulava com vários machos para deixar ele em dúvida quem era o pai e quem não era, né?
e dando essa certeza, então, para o macho, né, que ela só estava com ele para ele poder ficar só com ela, né? O infanticídio pode ser muito custoso para a fêmea, como é o caso dos chimpanzés, né? Então, se o macho não souber que o filho é dele poder matar, então essa dúvida sempre foi algo muito importante. Na dúvida, todo mundo cuida, né? Existem estudos evolutivos que mostram como que isso pode ter acontecido, né? Aqui a gente vê um primata primitivo, um elo primitivo aqui, e aqui a gente tem os grandes símios, humanos, gorilas e chimpanzés. No caso de chimpanzé fortes finais de ovulação, a gente vê a vulva bem vermelha, no gorila leve, mas ainda a gente consegue perceber, e nos humanos com a evolução oculta, né? Então, de 60 espécies de primatas superiores, 32 não têm sinais de ovulação e 18 têm sinais de ovulação, né? Então, se acredita como que esse processo aqui aconteceu, né? Então, a gente veio desse ancestral que tinha esse sinal e que acabou perdendo, e a gente consegue ver isso na história evolutiva dos primatas, bem interessante. Então, como que se dá essa... A maioria das espécies, elas são monogâmicas com ovulação oculta, são 10 espécies, provavelmente usada a teoria, né, a explicação é o papai em casa. E aí houveram, então, essas mudanças recentes do acasalamento. Qual seria o cenário humano? Então, a fêmea ancestral era promíscua, vivia em haréns, a ovulação oculta veio de uma distribuição de favores sexuais para muito macho, que não sabia quem era o pai, e todos cuidavam. E a ovulação oculta vem, então, como uma forma dela escolher um homem, atrair ele e forçar ele a ficar em casa, por ele não saber qual é o momento que ela está ovulando. O macho passa, então, a ter um papel de caçador de grandes animais e a fêmea fica em casa colhendo vegetais, pequenos animais, né? E acaba desenvolvendo muito essa estratégia de cooperação, de percepção, de sinais, de comunicação, né? Porque a criança humana continua dependente, mesmo depois do desmame, né? Então ela vai ficar ali até os seus 12 anos ainda muito, muito dependente, né? Então a gente tem o macho provedor, que é aquele que busca alimentos, né? E volta para casa trazendo alimento para todo mundo, né? E a gente tem o macho exibicionista, né? Que ele acaba querendo se mostrar ali para a sociedade e acaba deixando menos para o filho e acaba distribuindo para a galera essa carne, né? Então, ela acaba tendo prejuízo com esse macho. Na menopausa, a maioria das espécies, o animal é fértil até morrer, né? No caso da espécie humana, seria mais ou menos uma aberração. Tem uma espécie de baleia que isso ocorre também, né? Quais seriam os motivos, né? Então, o aumento da longevidade, né? Será que é para dar tempo dela cuidar do último filho, né? Supondo que ela tenha filho com 50 anos, ele vai ficar até 12 anos, ela vai viver até 12 anos, 62 anos, né? Porque o uso para a fabricação de ferramentas, eles eram transmitidos, né? E a criança demora mais ou menos 10 anos até dominar essa linguagem, ajudar a cuidar dos netos, emprestar os status sociais, importantes repositórios de informações, né, numa época que não tinha registros escritos, né. Então, a gente tem aqui os chamados sinais sexuais honestos, né, então, por exemplo, a cauda da ave do paraíso, né. Então, é uma estrutura muito grande, né, então, antigamente, a fêmea avaliava a cauda, porque significava que ela era um bom voador. Só que ela foi selecionando tanto essa cauda grande que agora ela chegou num ponto que a ave não consegue mais voar, né? Então ela não está nem mais, o papel dela não é nem mais demonstrar uma alta capacidade do voo, né? O homem, ele namora nessa fase de teste para avaliar os genes do parceiro e ele acaba tendo uma série de sinais que são arbitrários, né? Expressões, cheiros, odores, como a gente já viu, né? Cabelo, barba, seio, né? São todos sinais muito importantes, né? Então, o cabelo branco no macho vai demonstrar ali que ele tem sabedoria, experiência, né? O próprio cabelo loiro, né? Ele surgiu como um processo de mutação, mas ele foi bastante incorporado porque o cabelo loiro ele escurece com a idade. Então, era muito fácil de ver qual era a idade da fêmea pelo cabelo loiro, porque ele era mais escuro, né? Os seios rígidos demonstram que a fêmea ainda não teve filhote, né? A quantidade de gordura na área na região glútea também demonstra que ela não teve filho ainda, porque quando ela engravida, ela vai usar aquela reserva para a gravidez, então ela acaba ficando com uma flacidez ali posterior, que ele sabe que ela já teve um filhote, né?
enfim, né? Então, uma série de sinais que são utilizados e que era difícil para o homem da caverna trapacear. Hoje, né, nas sociedades modernas, com a tecnologia moderna, já é capaz de se fazer essa trapaça, né? Então, seriam os sinais sexuais desonestos, né? Então, hoje, né, com silicone, academia, enfim, né, acabam confundindo um pouco o parceiro das avaliações que se faz inconscientemente, né? O próprio número de fracasso, ele está demonstrando aqui que tem o próprio número de divórcios está mostrando aqui o fracasso que existe, né, nos esforços para selecionar esses parceiros, né? E perder um pouco a função dele que tinha nesse contexto, né? Um dos sinais honestos, né, que a gente vê dentro desse contexto é o próprio órgão genital, né? Uma comparação aqui entre os grandes símios, o que a gente tem aqui? O gorila tem em torno de 3 centímetros, o orangotango 3,8. O gorila tem quase 3 metros, o orangotango tem 2 metros e pouco, o ser humano tem 1,70 m, 12 centímetros, não muito desproporcional, né? Muito desproporcional, né? Além de que muitas culturas usam ornamentações, né? Enfim. O que limitou o tamanho, o que não fez com que o homem resultasse, porque começou a ter uma seleção pelo maior, e que não resultasse, como aconteceu com a ave do paraíso, com as penas do pavão ou da ave do paraíso, foi a própria limitação do tamanho do órgão genital da fêmea. Porque senão, que estava relacionado com o tamanho do bebê, né? Senão, hoje ele seria uma coisa de 3 metros, né? Carregaria assim nas costas. Né? E aí, por fim, a gente chega na dispersão, né? Que é a última etapa, né? Então, que é o momento em que o filhote se desloca do local de nascimento até ele ter a sua própria família, né? Pode ser que, dependendo da estratégia, um sexo vai dispersar mais do que o outro, né? Então, por exemplo, em aves, as fêmeas vai dispersar mais do que os machos, porque o macho fica no território que é o território da família, ele vai se casar com uma fêmea e vai trazer ele para o território da família, né? Então, ele vai ter os vizinhos deles ali no parente, né? Os parentes ali dele com o vizinho. Em mamíferos, os machos dispersam mais do que a fêmea. Até que eles não vão fazer muito casais monogâmicos, né? Então ele vai atrás das fêmeas e eles saem do grupo mais fácil. Por isso que a gente tem aqueles grupos de fêmeas, né? Que vão ficar juntas, né? Como a gente vê nos elefantes ali, por exemplo, nos cervídeos, né? O sexo mais sedentário vai ser o mais altruístico. Então aquele que fica é aquele que vai ajudar a cuidar dos filhotes, dos irmãos, né? E aí ele vai aprender, né? Então a gente vai ter muito aqui uma relação com fatores ecológicos, uma relação com o sistema de casalamento e uma relação com a distribuição dos recursos, né? E o altruísmo ele é muito importante, porque ele já está em idade reprodutiva e ele acaba abrindo mão de ter a sua família, né? Para ficar junto ali com o grupo, né? Então, ele é muito, muito importante dentro desse contexto, né? E aí eles vão ter dentro desse grupo uma série de sinais, como a gente viu no comportamento agonístico, para que eles consigam sincronizar ali as suas necessidades de forma a atender todo mundo ali dentro daquelas regras ali da sociedade, né? E aí a gente vai ter no altruísmo não só aqueles que vão cuidar dos irmãos, mas aqueles que não vão se machucar dentro de uma luta, aqueles que numa época que vai ter de recesso ali de alimentos, eles vão acabar migrando, né? Eles vão migrar para poder ter mais recursos e continuar com os grupos, muito comuns em animais africanos, e muitos animais que acabam se arriscando com papel de sentinela, né? Então ele avisa da entrada do perigo, mas se ele avisa do perigo, né, vamos supor, está entrando uma onça no território, o macaco avisa que está entrando a onça, é óbvio que ele vai ficar mais evidente para a onça, né? E ele vai se colocar numa situação de risco grande, né? Então, a evolução da cooperação, ela vem pela seleção de parentesco, né? Então, o altruísmo, ele surge ali dentro da família, né? Então, ela vai ocorrer em 3 situações. No mutualismo, quando ambos têm benefícios dessa relação, manipulação, quando o indivíduo é enganado, né, para o outro se comportar de maneira altruísta, e a reciprocidade. Ele faz algo pensando que ele vai ter esse retorno depois, quando ele precisar, né?
Então, a gente tem diferentes tipos de cooperação, né? A gente tem cooperação em caçadas, em gritos de alarme, como sentinelas, né? Deixar os seus filhotes para cuidar, deixar de ter seus filhotes para cuidar de outros, né? Então, quando a ação, né? O altruísmo vai ser, então, quando a ação de um indivíduo aumenta o número total de filhotes durante a vida do outro às custas da sua própria capacidade de reprodução, né? Então, cuidado parental está intimamente relacionado com o altruísmo, né? Então, a gente tem vários exemplos, né? Então, a gente tem, por exemplo, o grito de alarme que ocorre nos esquilos, né? E a grande questão é como reconhecer quem é parente, né? E aí ele vai ter uma série de sinais químicos ou morfológicos ou sonoros que vai permitir que ele reconheça quem são os seus parentes, né? A gente tem mais de 200 espécies de aves e 120 espécies de mamíferos que passam parte da vida ajudando outras a se reproduzir, né? No caso de ajudantes de ninho, são 80% das espécies, né? Então, vai ser o casal mais um dos filhos que acabam colaborando na defesa, na alimentação, né? E aí a grande pergunta é, esse ajudante se beneficia ou ele está fazendo isso só com custo, né? Vamos dizer assim. Então, ele deixar o ninho mais tarde reduz a mortalidade dele, é bom para ele. Ele vai treinando, aumenta o sucesso reprodutivo. Ele pode estar no ambiente que está saturado, então ele tem uma segurança ali. Ele pode ganhar o território do pai como herança, né? Ele pode ajudar o pai a aumentar o território, depois ele ficar com um território maior ainda, né? E ele pode, os seus irmãos mais novos podem ser ajudantes dele. Então, será que ele está perdendo, né? E aí é que vem aquela questão, quanto que esse altruísmo é do nada, né? Enfim, né? Então, a gente tem, né, essas considerações em várias espécies, né? Como nos lobos, né, nos cães, nos mangustos anães, né? Em que tem apenas uma fêmea se reproduz, né? Mas as outras produzem leite para poder ajudar ela, né? A amamentar os filhotes, né? Elas têm vantagens também, né? Então ela pode tomar o lugar dessa depois, ela pode ficar no território, né? Ela pode ajudar o grupo, ela pode estar construindo a sua própria possibilidade de ter sucesso reprodutivo. Os próprios jovens que ela criou vão ajudar elas no futuro, enfim, né? Então